Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Beisa foi até Anser e disse: Xian não se importava com você, ele não se importava que você tivesse se casado com aquele motorista. Mas ele nunca desistiu de mim. Quando ele descobriu que eu estava grávida, ele nunca duvidou de mim. Ele me mandou para a casa do meu pai. Mas eu não desisti dele. Não busquei consolo nas pessoas que trabalham na nossa porta, como você faz. Eu só esperava que você fosse um pouco mais inteligente. Ele mal tocou em Xian. O garoto diz que foi por causa do motorista. Ela disse que seu marido já negociou com minha tia. Dei ao meu filho o nome de Xiangrur. Ela diz que é porque é o nome do meu marido e o orgulho da nossa família. Ele pergunta, qual será o nome do seu filho? Então Ellie diz, encontrei uma oportunidade, diga. Você não poderia ser a mãe do filho do meu marido, mas eu me tornei a homônima do seu filho, não é estranho? Ela diz. Então eles descem. Melly diz que Mukaderam nos ofereceu dinheiro para sairmos daqui. Se Xian percebeu o potencial em você, então Ellie diz. Melly, Anser pagou um preço alto. Ele diz que nem seu dinheiro nem seu sobrenome são suficientes para conhecê-lo. Ele diz a Anser, vamos, levante-se, nosso trabalho aqui está feito. Quando você se levantar, muito obrigado pelo seu gentil convite. Eles dizem, vamos recebê-lo uma noite, não mantenha muita distância entre nós e vão embora. Todos ficam olhando para eles. Xian se levanta e vai para seu quarto. Ele olha para eles através do vidro com olhos cheios de raiva. Enquanto isso, Melly diz a Anser, Anser, não desista e espere, olha, tenho certeza que eles estão nos observando agora. Assim que ela entra na casa, Dager começa a chorar. Melly a deixa sozinha no quarto por um tempo. Enquanto isso, Deria descobre que o bebê de Beisa é, na verdade, o bebê de Yonka, e se eu soubesse disso desde o começo, não teria feito Beisa e Mukadir sofrerem? A Anser, qual foi o problema? Você foi e se casou com o motorista. Vamos lá, você se casou, porque está tendo filhos. Vamos lá, você fez isso, porque está insistindo em ter filhos. Ele diz. Depois de um tempo, Melly vai até Anser e diz, se você quer contar a verdade para o homem que você ama, o pai do seu filho, faça isso hoje à noite, mas se você disser não, vamos continuar com essa mentira, livre-se da sua foto com Xian, porque ele continuará a te machucar. Xian diz, finalmente, você conseguiu o que queria e apaga as fotos dele e de Anser. Enquanto isso, o boneco de Dager se move e Dager diz, vou-te levar até seu pai, meu feijão, e Dager sai. Melly cuida dele. Enquanto isso, Xian vai até Beisa e diz, venha até mim quando a criança adormecer. Enquanto Eizu tira o lixo, Yonka vê a porta aberta e entra para ver o bebê. Enquanto isso, Beisa vai até Xian. Dager também vai até o quarto de Xian. A porta está entreaberta e ele vê Beisa e Xian. Xian diz a Beisa que acha que não devemos conversar. Beisa o abraça. Dager vê isso. Beisa fecha a porta. Quando Dager está prestes a lhe contar tudo, ele os vê e muda de ideia. Quando Aizu vê a porta aberta, ela vai fechá-la e vê que Dager sumiu. Xian olha para Beisa e, por um momento, vê Dager nela. Ele pensa em Anser e diz, isso é errado, isso é muito errado, Beisa, sinto muito por fazer você passar por isso. Dager chora em casa. Ele diz, eu não consegui, meu amigo, eu disse que te levaria até seu pai, mas não consegui, me perdoe, por favor, me perdoe. Beisa diz que não há nada pelo que se desculpar, eu sou sua esposa. Xian diz, não me envergonhe mais, eu me arrependo do que fiz. O mundo sai. Há sons vindos do quarto do bebê. Ele pergunta, tem alguém aí?
Yonka diz que alguém está chegando e se esconde imediatamente. Quando Xian entra e olha, o bebê está dormindo em sua cama. Ele a toma nos braços. Clover cuida deles. Xian diz, eu sou seu filho, eles te deixaram sozinho? Eu estou aqui, ok. Enquanto Xian cuida do bebê, Yonka foge. Quando ele sai, Deria vai até ele. Yonka pergunta o que você está fazendo aqui. Yonka pergunta, o que você está fazendo aqui? O homem ao lado de Yonka envia uma mensagem para Deria. Não há trevo, ele diz. O homem diz, estou indo embora, é só uma questão de tempo até que nos encontre, se você for esperto não vai se envolver nisso. Deria pergunta onde está a criança. Ele disse que não conseguiu, se a veio. Alguém viu você entrando e saindo? Ele diz que você vai nos causar problemas. Yonka diz que, se não der certo agora, levarei meu filho na próxima vez. Deria pergunta como você vai cuidar da criança mesmo se você a levar, você nem tem um teto sobre sua cabeça. Clover chora. Deria, olha, eu encontrei um jeito. Se você me ouvir, terá uma casa e dinheiro para cuidar do seu filho, ele diz. Ele diz o que eu faria se não soubesse que o filho de Anser é de outra pessoa, mas ainda assim transformarei a crise em uma oportunidade. Vou para a cama agora, conversamos amanhã. Anser diz que Xian traçou um novo caminho para si e já se esqueceu de mim. Xian, por outro lado, não conseguia tocar em Beiza e pensava em Dager em seu quarto. Xian também olha para suas fotos com Meli e chora. Enquanto o amigo de Xian estava na empresa, alguém veio e disse, eu estava trabalhando com a enfermeira Yizin e a professora Yasmin, elas tinham algumas coisas, eu trouxe para elas. Ele entrega as coisas e vai embora. Enjin examina os pertences da irmã. Há fotos de infância dos dois. Ele pensa no passado. Então alguém aparece e diz algo sobre trabalho. Enjin se levanta e sai. Sua visão das coisas permanece incompleta. Enquanto Aizu e sua mãe conversam, Beiza as escuta e Aizu diz que é noite. Quando foi jogar um pé, a porta estava aberta. Acho que era a irmã de Anser, ela disse que foi em direção à casa velha. A senhora Fadime pergunta, o que ela está fazendo aqui? Beiza entra e pergunta que horas são. Aizu conta. Beiza diz que ninguém saberá disso, especialmente Xian. Meli diz que vai começar a trabalhar no táxi novamente. Ele sai de casa, e Anser o segue, gritando Meli. O mundo os vê, mas não os ouve. Beiza também sai para se despedir de Xian com o bebê. Meli e Anser também os veem. Beiza olha para Anser como se quisesse irritá-lo. Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais.